Olá, aprendizes! Tudo bem? Nós vamos começar hoje estudando a NR17, que fala sobre ergonomia. A importância da ergonomia no ambiente de trabalho é um assunto bastante importante que diz respeito diretamente ao nosso desempenho e à nossa saúde. Bem, afinal, o que é ergonomia? Já ouviram falar essa palavra ergonomia? O que será que é ergonomia? Também conhecida como a engenharia dos fatores humanos, a ergonomia visa o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Técnicas eficientes e seguras de desempenhar as atividades laborais, visando a otimização do bem-estar do trabalhador e, por conseguinte, aumento da produtividade e eficiência das tarefas. Vamos traduzir tudo o que está escrito aqui para melhor compreensão de todos nós. Bem, então ergonomia, ela visa o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Nós vamos ver daqui para frente uma série de exemplos, definições, explicações sobre esse desenvolvimento e aplicação de técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Ou seja, vocês trabalhando lá na empresa, que vocês estão prestando a parte prática, e todos os outros empregados que estão lá, então a ergonomia visa o quê? Adaptar esses empregados, esses homens, ao ambiente de trabalho. Técnicas eficientes e seguras de desempenhar as atividades laborais. Atividades laborais, nós já estamos sabendo isso faz tempo, é atividades de trabalho. Então, laborais aí é trabalho. Então, técnicas eficientes e seguras de desempenhar as atividades laborais. Olha bem, eficientes e seguras. Nós estamos estudando segurança no trabalho. Então, a ergonomia, ela tem esta visão, ela tem este enfoque de segurança enquanto você estiver lá desempenhando o seu trabalho, a sua função profissional, visando a otimização do bem-estar do trabalhador. Bem-estar se reflete em saúde, em satisfação. Então, visando a otimização do bem-estar do trabalhador. E, por conseguinte, aumento da produtividade e eficiência das tarefas. Ou seja, tudo isso aqui que a ergonomia visa, que ela aplica, ela está vendo o bem-estar do trabalhador e, por conseguinte, ou seja, em função disso, o aumento da produtividade e eficiência das tarefas. Ou seja, vocês trabalharem bem e produzirem legal, dentro do que a empresa está esperando de vocês. A ergonomia consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. Primeiro ponto, interação. O que é interação? Sempre que você está desenvolvendo um trabalho, você vai estar interagindo com uma máquina, por exemplo, que essa máquina
Pode ser computador, pode ser a máquina de produção, ou uma furadeira, seja lá o que for, uma máquina que produza uma peça. Então, isto é a interação. Então, a ergonomia, ela consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquina. Então, é o estudo da interação entre o ser humano e a máquina. Isso é muito importante de ficar na nossa cabeça, assim. Nós vamos estudar daqui para frente a nossa interação com a máquina, de tal maneira que nos produza um bem-estar de trabalho e a gente consiga uma produtividade legal dentro da empresa. O termo ergonomia, ele se originou do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que quer dizer leis ou normas. Fica como curiosidade para vocês da onde se originou o termo ergonomia. Campo físico, biomecânica da tarefa. O que é a biomecânica? Estuda os movimentos humanos sendo responsável pela investigação e análise física dos sistemas biológicos, compreendendo assim os efeitos das forças mecânicas exercidas sobre o corpo humano, sendo em movimentos de trabalho, esporte ou mesmo diários. Tem como principais objetivos descrever, analisar e avaliar o movimento humano. Então, sempre como nós fazemos quando aparece um texto grande desse, nós damos uma quebrada nesse texto, né? A gente estuda algumas partes para melhor compreender. Então, que diz aqui? Que a biomecânica estuda os movimentos humanos. Então, tudo que é movimento humano, como disse um pouquinho ali para frente, né, nesse mesmo texto aqui, movimentos de trabalho, esporte ou mesmo movimentos diários. O que é movimentos diários? Que você anda, que você fica na sua casa, que estuda, o movimento que a gente faz no corpo humano naturalmente. Então, voltando lá, né? Estuda os movimentos humanos, sendo responsável pela investigação e análise física dos sistemas biológicos, compreendendo assim os efeitos das forças mecânicas exercidas em nosso corpo. Né? Tudo que é movimento é uma força mecânica. E o campo cognitivo, que são os aspectos psicológicos. Ele refere-se à capacidade de adquirir ou de absorver conhecimentos, aumento do aprendizado cognitivo. Então, o campo cognitivo, que é o aspecto psicológico, ele se refere à capacidade de adquirir ou absorver conhecimentos. É aquilo que a gente faz sempre e que vocês estão fazendo exatamente aqui nesse momento, que nós estamos estudando essa matéria. Então, aumento do aprendizado cognitivo.
Olha a nossa cabecinha ali, né? Com aquele monte de engrenagem que tem dentro do nosso cérebro, que a gente aprende a manipular essas engrenagens, né? A fazer com que elas se movam, né? E os nossos pensamentos, tudo que a gente guarda na nossa inteligência, tudo isso venha a funcionar. Claro que essa engrenagem é apenas ilustrativa, né? O terceiro, que é o campo ambiental, é a área organizacional, meio ambiente de trabalho. Aqui eu acho que é muito mais fácil, é muito mais intuitivo da gente saber o que é, né? Meio ambiente do trabalho, é onde vocês vão lá desenvolver a tarefa de vocês. Pode ser uma tarefa administrativa, uma tarefa mais técnica, de mexer com equipamento, mexer com computador, tanto faz, não tem diferença nenhuma. É o chamado campo ambiental, do ambiente nosso. Vimos, pois, esses 3 objetivos básicos. E dentre esses objetivos básicos estão oferecer conforto ao trabalhador, que não tem nada a ver com essa fotografia que nós estamos vendo aqui. Isto aqui não é oferecer conforto ao trabalhador. Conforto é outra coisa completamente diferente, né? É você trabalhar adequadamente, em posição adequada, não se expondo desnecessariamente, não fazendo esforços desnecessários, como nós vamos ver a seguir. Mas o importante é prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. Prevenir essas ocorrências de acidentes é um ponto fundamental para a saúde nossa e para a empresa também, usando os EPIs adequados, as normas corretas do trabalho, prevenindo acidente para nós e para os nossos companheiros de serviço, os nossos colegas de trabalho. Mais um, prevenir ocorrências de patologias. Patologias são doenças específicas para determinado tipo de tarefa laboral. Tarefa laboral, nós sabemos, é tarefa de serviço. Então, prevenir a ocorrência de doenças em determinado tipo de tarefa no serviço nosso. Nessa ilustração aqui, nós mostramos uma ocorrência de patologia, doenças, que pode ocorrer e ocorre com uma frequência até grande, que é esse problema nas costas, né? Problema lombar, problema na espinha dorsal, que pode começar pequena e aumentando, até chegar numa incapacidade. Os procedimentos ergonômicos contribuem também para a diminuição do cansaço, bem como tornar eficientes os procedimentos que se propõem a evitar lesões ao trabalhador. O nosso amigo trabalhador aqui, né, ele está com uma cara de cansaço que só ele, né? Eu não espero nem um pouco que vocês estejam assim, mas pode chegar a esse ponto como ser humano. Apesar que a nossa ilustração aqui, para brincadeira nossa aqui, para quebrar um pouquinho, está um belo de um cachorro aqui, quase que dormindo, encostado na mesa, né? Então, os procedimentos ergonômicos contribuem também para a diminuição do cansaço, bem como tornam eficientes os procedimentos que se propõem a evitar lesões ao trabalhador. Principal objetivo da ergonomia: desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Nós já vimos lá atrás isso, né? Além de técnicas eficientes e seguras de o desempenhar,
visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, aumento da produtividade. Está sendo destacado aqui o desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Eu fiz questão de repetir isto aqui, já tinha dito lá anteriormente, repetir, e agora estamos destacando, que é para ficar bem claro, né, o objetivo da ergonomia: desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Esse é o enfoque principal, é o objetivo da ergonomia. Então, se você estiver numa posição errada, como é o caso aqui dessa ilustração, você deve desenvolver técnicas de adaptação do homem ao ambiente de trabalho. Ou seja, na nossa demonstração aqui, ele vira sentar corretamente para trabalhar no computador, como ele está fazendo, de forma a não forçar as suas costas, a sua espinha dorsal. Dois temas cruciais do ambiente da ergonomia são a segurança no trabalho e a prevenção dos acidentes laborais. Neste contexto, a ergonomia sugere a criação de locais adequados e de apoios ao trabalho, na criação de métodos laborais e sistemas de retribuição de acordo com o rendimento, valorização e estudo do trabalho, por exemplo. Bem, vamos lá mais uma vez destacar a segurança no trabalho e a prevenção dos acidentes laborais. Segurança no trabalho, sempre segurança no trabalho. Prevenção dos acidentes laborais é a primeira palavra em acidente de trabalho. A gente sempre tem que trabalhar com prevenção, ou seja, não deixar acontecer. A gente tomar uma atitude que evite que o acidente aconteça. Isto é prevenção. A ergonomia também determina os horários de trabalho e contempla tudo através de uma perspectiva humanitária da empresa e das relações que se estabelecem nela. O que significa mais essa frase enorme aí, né? A ergonomia também determina os horários de trabalho, claro, né? Os horários são determinados. Tem pessoas que trabalham 6 horas, outros trabalham 4, outros trabalham 8. Pode ter horários especiais, mas a ergonomia determina isso, porque imagine um trabalho que a pessoa fica em pé o dia inteiro, tem que ter intervalos, tem que ser visto a parte humana, né? Não é? A máquina está ali, ela fica o dia todo, à noite, direto, trabalhando, não tem problema. Mas a máquina tem um operador, esse operador é um ser humano e ele tem que pensar na sua saúde, no corpo humano dele, o que o nosso corpo aguenta. Nós temos limites, né? É por isso que nós dormimos, por isso que nós descansamos. Então, contempla tudo através de uma perspectiva humanitária do ser humano, da empresa e das relações que se estabelecem nelas. O conceito de ergonomia se aplica à qualidade de adaptação de uma máquina ao seu operador, proporcionando um eficaz manuseio, evitando um esforço extremo do trabalhador na execução do trabalho. Tudo isso a gente vem conversando aqui desde o início dessa matéria, né? Então, a qualidade de adaptação de uma máquina ao seu operador, proporcionando um eficaz manuseio, quer dizer, você manuseando aquela máquina de forma correta e evitando um esforço extremo do trabalhador na execução do trabalho. Imagine uma máquina que precisa ser aplicado um esforço pessoal muito grande para fazer essa máquina funcionar.
Você trabalha pouco tempo e não aguenta mais, você está exausto, não produz para a empresa, fica doente, se acidenta. Então, é tudo isso que esse item está abordando. As lesões por esforço repetitivo, que é conhecido como LER, são um dos problemas físicos mais comuns que pode causar limitações ou mesmo a incapacidade de trabalhar, por exemplo. Utilizar soluções ergonômicas no local de trabalho é uma iniciativa que pode aumentar significativamente os níveis de satisfação, eficácia e eficiência do trabalhador. Bem, às vezes a gente imagina que a gente só se cansa, só causa problema se for trabalhar num chão de fábrica, se for trabalhar com equipamentos pesados. Não, muito pelo contrário. O computador é uma fonte muito grande de lesões por esforço repetitivo. Pode parecer o seguinte, mas eu fico ali no computador digitando, não é possível, estou ali sentado, ar-condicionado, o ambiente gostoso, não tem poeira, não tem barulho, mas tem esforço repetitivo. E esforço não é aquele esforço de você sair cansado, suando, né, com dor no corpo, não. A digitação é um esforço repetitivo. E diz aqui, é um dos problemas físicos mais comum que pode causar limitações ou mesmo a incapacidade de trabalhar. Não é muito difícil você ir num escritório, né, num ambiente de escritório, e ver pessoas trabalhando no computador usando uma luva especial. Essa luva especial, ela é feita exatamente para compensar esses esforços repetitivos, para dar uma minimizada no problema. É claro que não elimina 100%. Tem uma série de outras atitudes que devem ser tomadas. Por exemplo, você digitar um tempo, parar, mexer as mãos, os braços, levantar, andar um pouquinho, às vezes até tomar um café, voltar a tomar uma água. Isso aí, você quebra o esforço repetitivo. E você volta, trabalha mais um pouco, muda às vezes de tipo de serviço. Tudo isso ajuda a diminuir as lesões por esforço repetitivo. Utilizar soluções ergonômicas no local de trabalho é uma iniciativa que pode aumentar significativamente os níveis de satisfação, eficácia e eficiência do trabalhador. Veja bem, os níveis de satisfação, ou seja, você trabalhar satisfeito, bem, legal. Não adianta nada, você está num ambiente muito bonito, os móveis lindos, maravilhosos, ar-condicionado, som ambiente. Se o trabalho que você faz te cansa demais, você chega no final do dia, você está com uma dor na mão muito grande, no braço. Então, você precisa ter satisfação naquilo que você está fazendo. É possível estabelecer a aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho através dos seguintes passos. Elaboração do programa de ergonomia, que consiste no levantamento dos riscos ergonômicos e na concepção do programa de ergonomia. O que é isso? A elaboração do programa de ergonomia. Precisa-se que a empresa, através de pessoas devidamente aptas a isso, analisem todos os serviços que estão sendo executados. E dessa análise dos serviços, ele vai fazer um programa de ergonomia. Vamos dar um exemplo, a gente está falando agora há pouco mesmo de computador, as pessoas estão lá digitando no computador, usando o computador o dia inteiro. Então, uma pessoa apta a isso vai verificar, vai estudar se aquilo ali não está causando um problema, por exemplo, de esforço repetitivo. Então, vai sentar com a pessoa, vai conversar, ver quanto tempo que ela está ali trabalhando, se ela trabalha o dia inteiro, se ela para de vez em quando, se ela de vez em quando faz uma caminhada ou não. Então, disso aí tudo,
ele está fazendo um levantamento dos riscos ergonômicos e na concepção do programa de ergonomia. Então, ele senta lá, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Por exemplo, tem 10 pessoas fazendo um trabalho muito semelhante com um computador. Ele conversa com essas 10 pessoas e dali ele vê o que é possível fazer para que se antecipe a acontecer um problema, a ser preventivo, não deixar acontecer um problema, por exemplo, no caso do esforço repetitivo, do LER. Em outras partes também, num chão de fábrica, por exemplo, como é que está sendo operada uma máquina, como é que o trabalhador está ali carregando uma peça, levando de um ponto ao outro, como que ele faz isso, se isso aí causa problema para ele, se está acima do esforço que ele pode executar. Então, tudo isso está na elaboração do programa de ergonomia. Na nossa ilustração aqui, como eu acabei de falar para vocês, estaria esse técnico, essa pessoa apta em ergonomia, acompanhando a execução de uma tarefa. Então, ele vai anotando, relatando e tal, para fazer um estudo para que não ocorra um acidente de trabalho ou cause uma lesão no trabalhador. Conscientização dos funcionários que se dá através de treinamentos, palestras acerca dos riscos ergonômicos e sua prevenção. Conscientização, pessoal, ela é basicamente você conversar com os empregados, conversar com os colegas, trocar uma ideia sobre o que está sendo feito, ler uma norma atualizada de um equipamento para que ele seja operado de forma mais corretamente. Por exemplo, você está acostumado, está lá uma turma acostumada a trabalhar com determinado equipamento que produz uma peça. Bem, esse equipamento é substituído por um equipamento mais moderno. Então, precisa ser estudado, precisa ser explicado a todos os operadores daquela máquina, o pessoal que vai trabalhar dependendo daquela máquina, os riscos de acidente, os riscos ergonômicos, e todos se conscientizem o seguinte: olha, aquela máquina que foi embora trabalhava dessa maneira, essa aqui é de uma maneira completamente diferente. Ela faz o mesmo serviço, mas com métodos diferentes. Então, vamos nos adaptar, vamos ver o jeito que ela trabalha. Através de treinamentos, né? A pessoa que trouxe essa máquina vem dar o treinamento, vem dar a palestra. Então, disso aí tudo, você conscientiza o funcionário. A conscientização pode acontecer também em trabalhos que são feitos já há muito tempo. Então, a pessoa que está observando, o supervisor, o chefe, seja lá quem for, ele pode chegar à conclusão de que do jeito que está indo ali, pode ser que os empregados, dentro de algum tempo, vão começar a sentir algum problema ergonômico, né? Algum problema físico, de saúde. Então, ele já se antecipa, estuda o que está acontecendo e conscientiza os funcionários, faz uma reunião explicando por que deve ser mudado o sistema de serviço, quais são os benefícios que vão ocorrer para os funcionários. Importante saber, muito importante saber, existem lesões que demoram muito tempo para aparecer. O LER é um caso bem típico desse. Ah, mas eu trabalho aqui há 2 anos, nunca senti nada. Mas talvez daqui mais 1 ano, 2 ou 3, você comece a sentir dores na mão, dores nas pernas, né, na coluna. Então, a gente sempre tem que se antecipar ao acontecimento que pode vir prejudicar principalmente a saúde e segurança do funcionário.
Aperfeiçoamento do programa de ergonomia, que se dá através da correção e aperfeiçoamento do programa de ergonomia aplicado no ambiente de trabalho. Olha, correção e aperfeiçoamento. Tudo na nossa vida, ele pode ser corrigido e aperfeiçoado. Nós não somos perfeitos. Então, vai lá uma dica para vocês, para quando vocês estiverem lá com 20 e tantos anos de serviço, 30 anos de serviço. Muitas vezes, entra uma pessoa nova e ela chega lá e quer mudar um tipo de serviço que está sendo feito. Aí você fala, poxa vida, mas aí entrou essa pessoa aqui faz 6 meses, 1 ano, e já quer mudar, já quer fazer uma correção do serviço que está sendo feito. Nós fazemos isso há tanto tempo. Olha, pessoal, ouçam, vejam o que essa pessoa está querendo passar para vocês. Pode ser que vai melhorar muito o trabalho que vocês estão fazendo. Nós temos um exemplo bastante importante para esse caso aqui. Há não muito tempo atrás, as empresas começaram a aplicar, a implantar um sistema de ginástica dentro das empresas. Então, eu sei porque eu cheguei a ver alguma coisa nesse sentido, inclusive de pessoas dizendo o seguinte, poxa, mas agora para de trabalhar, vão lá os empregados num determinado lugar durante 15 minutos, não sei, 20 minutos, aí faz ginástica, pula, senta, anda e roda, dão risada e tal, e volta para trabalhar, né? Isso aí se chama ginástica laboral. Laboral, você já sabe, é do trabalho. Então, é uma ginástica do trabalho, seria uma tradução disso. Olha, tem uma finalidade muito grande isso. Veja bem, esta quebrada no trabalho de 15 minutos, meia hora, depende aí da empresa, ela faz com que o empregado saia daquele ritmo que ele está, ele faça o corpo se movimentar de forma diferente do que ele estava fazendo. Tudo isso, existe uma compensação dentro do organismo, tanto na parte mental quanto na parte física. O nosso corpo, ele sai daquele ritmo, ele entra em outro ritmo. Aí ele dá, digamos assim, uma descansada no ritmo que ele estava. Aí depois de 15, 20 minutos, volta lá fazer o serviço. Ah, mas só 15 minutos, 20 minutos? A ginástica laboral, ela é feita, é uma coisa científica, ela é estudada para isso mesmo. Aí você volta, tal, preste atenção se vocês participarem de um programa desse. Vocês vão ver o seguinte, vocês voltam com o ânimo renovado. Até parece que vocês deram uma descansada, assim, né? E na realidade foi. Não parece imediatamente, mas o corpo deu uma descansada. O corpo deu uma reorganizada física e mentalmente. Então, é muito importante que, periodicamente, exista uma correção e aperfeiçoamento do programa de ergonomia. E isto a gente sempre está vendo mudar no mundo inteiro. Então, às vezes, tem uma técnica nova no Japão que acaba chegando aqui, ou tem um método novo aqui, que acaba sendo exportado para a Austrália ou para os Estados Unidos, por que não? Né? Então, isso, ainda mais com essa facilidade que existe hoje de comunicação, de tudo, essas coisas transitam pelos países, pelas cidades, estados, de forma muito fácil. Então, a gente tem que estar com a mente aberta para aceitar
esse tipo de correção e aperfeiçoamento. A importância da ergonomia para a saúde do trabalhador. Se vocês estiverem atentos até aqui, nós já estamos falando sobre isso. Nós viemos já falando de dose pequena em dose pequena em dose pequena, que a gente costuma falar assim de doses homeopáticas, né? Nós já estamos conversando sobre isso aqui. Aqui nós vamos dar um fechamento, né? A ergonomia se preocupa com as condições do ambiente de trabalho. Claro, né? Evidente. Falei isso o tempo todo aqui para vocês. Afinal, uma das principais causas da baixa produtividade é o desconforto consequente da má adequação do corpo a um determinado equipamento de trabalho. Falamos isso agorinha mesmo aqui, né? Se você está confortável, você trabalha mais satisfeito. Então, aqui nós estamos falando o inverso. Uma das principais causas da baixa produtividade, de você trabalhar menos, produzir menos, é o desconforto consequente da má adequação do corpo a um determinado equipamento de trabalho. São objetos do estudo da ergonomia fatores que podem causar problemas à saúde física e mental dos trabalhadores e forma de minimizar seus efeitos. Não falamos isso também? Falamos. Nós estamos replicando, voltando aos assuntos de uma forma um pouquinho diferente, para que vocês consigam guardar essa matéria, guardar essa aula que está sendo dada, porque daí vocês vão ter um ganho de saúde física e mental importante. Vocês já ouviram falar, não sei se já ou não, mas vamos lá, né? Que a pessoa fala assim, saí hoje esgotado. Por exemplo, da escola. Chega e fala, nossa, saí esgotado da escola hoje. Minha cabeça não cabe mais nada dentro, né? Então, isso é um problema de saúde mental. Provavelmente, carregou mais do que podia a sua parte mental. Ou você não soube administrar as coisas aí na sua cabeça, ou quem estava passando a matéria, por exemplo, na escola, exagerou nisso. Também pode acontecer. Então, a ergonomia, ela estuda tudo isso aí. Entre esses fatores que nós falamos agora há pouco, nós podemos citar a iluminação. O local que vocês trabalham está bem iluminado? O local que você estuda está bem iluminado? Será que sim? Será que não? Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho um equipamento que meça se tem o nível de iluminamento adequado. Não precisa. Cansa a sua vista? Você, para enxergar alguma coisa que está, digamos assim, a uma média distância, 10 metros de você, você tem dificuldade para ver? Essa dificuldade não é se a sua visão não está boa, você não está usando óculos, não é isso. É se a iluminação do ambiente está prejudicando a sua visão. Na escola, você está sentado lá no fim da classe, né? Lá no fundão da classe, né? Aí você não consegue ver direito o que está escrito na lousa. Será que não é problema da iluminação? Pode até ser. Pode ser problema de visão também? Pode. Mas é um dos fatores que devem ser levados em consideração. Outro fator é o ruído, o barulho, né? Você trabalhar num local de alto ruído, ele estressa, né? Ele acaba deixando a gente assim cansado com aquele barulho, né? Claro, para ruído nós temos EPIs específicos que nós colocamos no ouvido. Tem vários tipos de EPIs,
né, que diminui o nível de ruído. Mais um, temperatura. O local que eu trabalho é super quente, eu fico suando em bica, assim, né, correndo suor pela minha testa. Não é o adequado. Ou o inverso. Imagine o pessoal que trabalha com câmara frigorífica. Câmara frigorífica é aquela geladeira imensa, né? Com temperaturas abaixo de zero, que o pessoal coloca, por exemplo, alimentos para conservar alimentos, conservar algum tipo de matéria, conservar bebida, né? Como que a gente gela a cervejinha nossa de todo dia, né? A gente gela na geladeira, né? Ou no local frio. Agora imagine você trabalhar lá dentro da geladeira, como que seria? Então, a temperatura também tem que estar adequada ao corpo. Ou você está usando um EPI que compense, no caso, uma baixíssima temperatura. A postura. Eu estou sentado corretamente? Quando eu trabalho em pé, eu fico corretamente em pé? Ou fico com as costas curvadas? Ou fico com o pé esticado num canto assim, que acaba doendo minha perna? Eu fico apoiado, quando eu estou sentado, apoiado nos meus cotovelos? São posturas incorretas, que podem ocasionar futuramente um problema. Vamos lá. A iluminação pode, por exemplo, causar danos à visão. Com isso, contribuir para um baixo desempenho da capacidade de produção de uma pessoa, seja um escritório ou uma fábrica. Então, vamos replicar o que eu falei. Além de você ter problemas de não enxergar alguma coisa direito e tudo mais, a sua visão pode ser prejudicada pelo esforço que você faz para ver as coisas. E tem também o inverso. Uma luz muito forte pode causar problema de visão. Você já deve ter feito uma experiência, às vezes, querendo ou não, de bater um facho de luz no seu olho. Aí fica aqueles pontos pretos assim durante alguns segundos, até normalizar a vista. Imagina isso sendo feito mais ou menos com frequência. Que problema que pode causar no trabalhador? Então, o trabalhador, ele tem que ter um nível de iluminação adequado ao que ele está fazendo. Se ele precisa de um detalhamento no que ele está fazendo, a iluminação tem que ser um pouquinho mais forte. Se ele não precisa disso, pode ser uma iluminação mais suave, mas ela não pode ser nem pouco suficiente, nem muito que prejudique a visão do trabalhador. A visão, no caso, o olho do trabalhador. Isso se aplica tanto no chão de fábrica quanto em escritório. A mesma coisa. Os efeitos são exatamente o mesmo. A exposição a elevados índices de temperatura, de calor ou frio, como eu disse, e umidade alta no ambiente de trabalho influenciam negativamente a produtividade e aumentam o índice de erros, inclusive causando danos à saúde do trabalhador. Esse problema de danos à saúde do trabalhador, ninguém quer isso, né? Ninguém quer ficar doente. Então, exposição a elevados índices de temperatura, né? Calor ou frio. Elevado índice não significa que é só quente, pode ser frio também. O elevado índice de temperatura negativa, ela causa problema. E a gente diz que é um elevado índice de temperatura negativa. Como calor é um elevado índice de temperatura positiva. Ninguém quer trabalhar desse jeito aqui da ilustração, né? Essa moça, o que ela pode ter de produtividade, o que ela pode conseguir fazer no serviço, né? Enrolada no cobertor, tomando aí bebida quente, né? Deve estar tremendo até aí de frio, né? A exposição a ruídos excessivos no ambiente de trabalho também pode influenciar a saúde auditiva do trabalhador.
Se nós falamos que a luz prejudica a nossa visão, nossos olhos, o ruído excessivo prejudica os nossos ouvidos. Então, a saúde auditiva nossa. Pesquisas demonstram que a exposição constante, sem adotar medidas preventivas ou de controle, gera uma perda da audição temporária, podendo passar a ser permanente, entre outros sintomas. Então, a exposição constante, ou seja, sempre, ela pode causar na audição um problema temporário e, o que é pior, um problema permanente. Atenção para esses pontos. Eu grifei aqui exposição constante porque sempre existe o exagerado, né? Aí ele fala assim, fez um barulho lá, vou ter um problema grave na audição. Não, não é isso, né? O nosso corpo ele tem uma série de proteções próprias deles. Outra coisa também é um barulho violentíssimo perto do ouvido pode até estourar o tímpano, né? Uma explosão, por exemplo, perto do ouvido. Nós não estamos falando nesse nível de ruído, né? O nível de ruído de explosão, assim, aonde que você vai trabalhar com nível de ruído assim? Em lugar nenhum no mundo, né? Se tem um ruído do nível desse aí, já caiu os pedaços da fábrica, do escritório e tudo mais. Com relação aos problemas de postura, o ideal é a prevenção, buscando a adequação de mesas, cadeiras e instrumentos de trabalho, para garantir o conforto do trabalhador e, consequentemente, a produtividade do mesmo. Também vamos esquecer um pouquinho a parte de escritório, vamos ver a parte de chão de fábrica. Você trabalha numa bancada, o dia inteiro, em pé. Será que se colocar uma banqueta lá, razoavelmente alta, para você ficar sentado nessa banqueta, você não vai se sentir mais confortável? E se essa banqueta tiver um encosto para as costas, será que não aumenta ainda mais o conforto seu? E aumentando o seu conforto, você não vai aumentar a produtividade do seu trabalho? É bem provável que sim. Nós estamos vendo na parte de escritório aqui, essa moça no computador. Claro que está errado isso, né? Qualquer um que bate o olho vê que essa pessoa vai ter problema de coluna daqui mais alguns anos. O grande problema é que a gente vê isso aqui acontecer aos montes. A gente não se conscientiza. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, a gente acha que com a gente não vai acontecer, principalmente quando a gente é muito novo. Então, eu vou falar, que é isso, trabalho lá o dia inteiro, chego em casa, estou 0 quilômetro, estou numa boa e tal. Cuidado, o tempo vai passar para você também. Qual que é a maneira correta de ficar? Como está aqui do lado direito. As costas retas, né? Fazendo um ângulo com os braços de mais ou menos aí 90 graus. Essa posição você não está deixando as suas costas, a sua coluna sobrecarregada com o peso, por exemplo. Especificamente para quem trabalha com computador. Atenção! Fornecimento de cadeiras ajustáveis com ajuste para altura e para lombar. Diversos tipos de problemas podem ser evitados, como o simples cuidado com a postura. Olha, aqui essa frase, ela está um pouquinho redundante, mas para vocês entenderem. Fornecimento de cadeiras ajustáveis, com ajuste para altura e lombar. Então, existem cadeiras que só ajustam a altura? Existe. Mas o ideal é que ela tenha um ajuste de altura e um ajuste lombar, ou seja, para as costas. Com isso, você deixa ela certinho na posição de sentar.
Então, diversos tipos de problema podem ser evitados com simples cuidado com a postura. Teclado e mouses ergonômicos são essenciais para evitar a LER, né, que vem de esforço repetitivo. Um teclado e um mouse adequados evitam problemas de esforço repetitivo. Um desafio atual da ergonomia é adaptar as tecnologias cada vez mais, tanto de software e hardware, trazendo o uso como foco para aumentar a eficiência, reduzindo ações desnecessárias de sistemas e para reduzir doenças ocupacionais, adaptando os equipamentos para trazerem mais conforto ao empregado durante o seu uso. Software e hardware. Esses dois termos em inglês, traduzindo aqui para o nosso português, para o nosso entendimento mais tranquilo, o software são os programas de computador e hardware é o equipamento em si, a máquina em si. Então, vamos traduzir aqui, né? O desafio atual da ergonomia é adaptar as tecnologias cada vez mais, tanto de programas quanto de equipamentos, trazendo o uso como foco para aumentar a eficiência, reduzindo ações desnecessárias de sistemas e para reduzir doenças ocupacionais, adaptando os equipamentos para trazerem mais conforto ao empregado durante o seu uso. Olha, tem um desafio grande hoje. No slide anterior eu falei sobre mouse e teclado, que já temos, já faz bastante tempo, né? Não é tão recente assim, mouses e teclados que ajudam na ergonomia, ajudam na adaptação da máquina ao homem. E também pensam-se em programas e computadores também para ajudar nisso. Nós temos um caso muito, mas muito recente, que nós estamos passando hoje, que nós estamos em plena pandemia do Covid-19. Bem, com essa pandemia, o que aconteceu? Os empregados, eles foram, em grande maioria, dispensados para trabalhar em suas casas, o que seria trabalho em casa e que em inglês chama-se de home office. Bem, na minha casa eu tenho as mesmas condições de um trabalho de escritório que eu tenho lá no meu local de trabalho, na minha empresa? Provavelmente não. Posso ter, mas provavelmente eu não vou ter. Às vezes, ou a maioria das vezes, a quase totalidade das vezes, as nossas casas não têm nenhuma adaptação de escritório. Existem casos, né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho um escritório, porque teve um tempo que eu trabalhei como engenheiro em casa. Então, eu tenho instalações de escritório na minha casa. Mas isso são casos esporádicos. De uma forma geral, as pessoas não têm. Então, se enfrentou um seguinte problema. Eu vou trabalhar em casa. Vou. Que bom, né? E aí? Eu tenho um computador adequado em casa? Não tenho. Adequado para aquele serviço que eu faço. Às vezes tem que ser um computador muito rápido, que tenha uma memória muito grande, que tenha uma série de condições tecnológicas, que eu posso ter um computador em casa mais simplesinho, tal, que eu não tenho tudo aquilo que eu preciso no serviço. Às vezes de transmissão de dados, de fazer vídeos, uma série de coisas, né? Aí, as empresas falaram o quê? Ok, nós damos o computador para você. Deram o computador para a pessoa. Bom, ela vai lá, coloca numa mesa qualquer, lá na mesa da cozinha, na mesa da sala, ou senta lá no sofá, põe o computador em cima do colo, ou vai trabalhar no quarto, aí põe em cima da cama. Ou seja, pouco tempo depois, ela está com dor nas costas, dor nas pernas, não consegue se concentrar. Pronto, tudo que nós falamos de ergonomia aí foi embora, né? Tudo que nós dissemos, sentar, não sei o quê, não forçar as costas, né? Tudo isso acabou. Aí,
o passo seguinte das empresas foi o seguinte: olha, vamos dar condições para essa pessoa trabalhar em casa. Aí as empresas começaram a mandar para a casa dos empregados cadeira, mesa, tudo certinho, como ele tem no serviço. Às vezes até a mesa e a cadeira dele do serviço. Já que ele não vai trabalhar lá, vai ficar em casa, então vamos dar para ele todas as condições que ele tem lá na empresa. Ele trabalha nessa mesa adequadamente, com o programa ergonômico correto? Sim. A cadeira é boa? Sim. Pega e manda para casa dele. Vai ficar fazendo o que na empresa? Vai ficar lá encostado. Então, além de mandar o computador, materiais de escritório, começaram a mandar também cadeiras, mesas, né? E o que for necessário mais, para que as mesmas condições do escritório sejam replicadas na casa, visando isso que nós estamos conversando aqui. Os empregados trabalharem em home office, né, ou em trabalho de casa, com condições adequadas. Por exemplo, outro detalhe também que as empresas passaram nessa pandemia a aplicar. Eles precisam, do serviço, transmitir muitas informações, e às vezes arquivos pesados. E a pessoa não tem uma internet boa em casa, de alta velocidade. Dependendo do empregado, dependendo do trabalho que ele faz, a empresa foi e colocou uma internet de alta velocidade na casa dele. Enquanto ele for empregado dessa empresa, enquanto ele estiver trabalhando lá, ele tem todas essas facilidades. Uma internet rápida, um computador bom, mesa, cadeira. Mas tem que ser para desenvolver o trabalho que ele está fazendo. Isso aí, não vamos novamente exagerar, né? Lá no emprego eu não preciso de nada disso, que eu faço um serviço de atendimento telefônico, por exemplo. Então em casa eu quero computador, quero não sei o quê, eu não preciso de nada disso, né? Então, é adequado ao trabalho que ele está fazendo. Está entendido? Aumento da produtividade. Eba, produtividade. Essa palavra não escapa de jeito nenhum, né? Vai para lá, vem para cá e caímos na produtividade. O ambiente influencia diretamente no comportamento do ser humano. E com o ambiente de trabalho não é diferente, um ambiente de trabalho confortável e organizado estimula os trabalhadores e evita o absenteísmo. O ambiente influencia diretamente no comportamento do ser humano. Durante essa aula toda, nós tocamos nesse assunto. Você trabalhando confortavelmente, contente, né? E com o ambiente de trabalho não é diferente. Claro, todo ambiente é um ambiente que está o ser humano. Pode ser um ambiente de casa, um ambiente de escola, um ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho confortável e organizado estimula os trabalhadores e evita o absenteísmo. Absenteísmo. O que é absenteísmo? Não vou explicar o que é absenteísmo. Vocês vão procurar em dicionário, na internet, não sei aonde, e depois vocês vão me explicar o que é absenteísmo. É um termo muito usado profissionalmente. Talvez vocês não tenham ouvido, mas vai ter um dia que vocês vão ouvir isso. Por exemplo, o seu chefe falar assim, ó, o seu absenteísmo está muito alto. Você vai falar, meu Deus do céu, o que está alto? Né? Então, procurem saber o que é absenteísmo. Melhora da qualidade de vida dos empregados. O mais óbvio e o que é principal, o que é o principal objetivo da ergonomia, a preocupação com a saúde dos empregados, deve ser prioridade principalmente por criar um ambiente de trabalho mais amigável e demonstrar que a empresa se importa com seus trabalhadores. Olha, eu já repeti tanto isso aqui hoje, mas
tanto que eu acho que não tem mais do que pensar, né? Vocês estão vendo que ergonomia, ela vira e mexe, ela volta lá, né, para um ambiente de trabalho mais amigável, né, mais conforto, visando mais o trabalhador. Então, que não esqueçamos isso aqui nunca. Com a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, é evitado cansaço e estresse, o que melhora a relação entre os empregados, aumenta a produtividade, reduz faltas e atraso e os motiva a ir ao trabalho. Olha quantas palavras que foi dita aqui agora nessa nova frase, que já foi dito aqui várias vezes e vocês conhecem bem, né? Melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Com essa melhoria, é evitado o cansaço e estresse, o que melhora a relação entre os empregados, ou seja, a amizade, o companheirismo entre os empregados. Aumenta a produtividade, reduz faltas e atrasos e os motiva a ir ao trabalho. Pense bem no que está escrito aqui. Aqui, para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações bastante interessantes e que nós, muitas vezes, não nos preocupamos com isso. Evite levantar peso do chão com o tronco fletido, como está aqui do lado esquerdo nessa ilustração. Qual que é o problema de você levantar o peso assim? O peso vai todo para suas costas, ali naquele lugarzinho que está marcado com aquelas estrelinhas. A sua coluna, ela vai pegar todo o peso que você está levantando. Isso pode desde causar uma dor até uma lesão grave. Então, a forma de se levantar um peso é esta forma que está sendo dita aqui, mostrada aqui, na ilustração à direita. Ou seja, você levanta com as pernas e com a coluna reta, ereta, ela certinha no lugar. Isto aqui também você já deve ter visto inúmeras vezes, carregar a mochila. A gente vê esses jovens todos com essas mochilas nas costas. E o que é pior, nas escolas, essa mochila pesa 1 tonelada. Eu não sei como uma criança consegue carregar um negócio desse nas costas. O que acontece? Se você não carregar corretamente, vai te dar problema na coluna também. Olha, nós temos uma tendência que é o seguinte, quando o peso ele vai para as costas, a gente joga o corpo para frente para compensar, como está aqui ao lado direito da ilustração. É aí que está o problema. Você fazendo essa flexão, você está jogando peso sobre a coluna. Então vai causar um monte de problema para você. Aqui está uma ilustração da forma correta que você pega um peso e levanta. Aquela primeira ilustração eu mostrei só um fator. Aqui, como que você chega no peso, começando da esquerda para a direita, você se agacha com as pernas, pega o peso, levanta com as pernas e sai andando. Nunca usando as costas, usando o esforço em cima da coluna. Postura saudável, uma questão de ergonomia. Isto é muito usado. Postura saudável, uma questão de ergonomia, ou seja, uma questão para você se tornar saudável e trabalhar de uma forma prazerosa.